Existem lugares onde o silêncio parece gritar e onde a história preferiu apagar o que realmente aconteceu. Hoje você vai conhecer o capítulo mais sombrio da psiquiatria brasileira. Um lugar onde gente comum foi enterrada viva na loucura criada pelo próprio sistema. Seja bem-vindo ao Hospital Colônia de Barbacena. Prepare-se, porque algumas memórias nunca deveriam ter sido escondidas. No coração de Minas Gerais, um hospital psiquiátrico se transformou em um depósito humano. Mas, na verdade, não era um hospital, era um purgatório. Entre as décadas de 1930 e 1970, mais de 60 mil pessoas foram enviadas para lá. E o mais assustador, cerca de 70% delas não tinham qualquer diagnóstico psiquiátrico. Eram simplesmente empurradas para dentro, tratadas como lixo humano, descartadas pela sociedade. Mas quem eram essas pessoas? Eram mulheres que engravidaram fora do casamento, pessoas em situação de pobreza, jovens consideradas rebeldes por suas famílias, viúvas que perderam seus maridos, camponeses analfabetos e até crianças. Sim, crianças. Bastava incomodar alguém. Bastava ser diferente. Bastava ser pobre. A internação se tornou uma ferramenta de limpeza social, uma forma de esconder aqueles que não se encaixavam no modelo ideal da sociedade. O sistema que alimentou esse horror era perverso e consciente. As autoridades sabiam. Os políticos sabiam. A imprensa até desconfiava, mas ninguém ousava denunciar com a força necessária. A verdade é que Barbacena se tornou um negócio lucrativo. O governo pagava ao hospital por cada pessoa internada. E para muitos, quanto mais corpos entrassem por aqueles portões, melhor. Era um ciclo vicioso, onde vidas humanas eram a moeda de troca. Dentro dos muros, a realidade era um pesadelo. Os internos eram despidos de suas roupas e de sua identidade. Recebiam uniformes de algodão grosseiro e tinham suas cabeças raspadas. Eram chamados apenas por números. A superlotação era absurda, com até 16 pessoas amontoadas em um único quarto sem camas. Dormiam no chão frio, muitas vezes sobre capim ou feno molhado. As condições de higiene eram inexistentes. Os pátios se tornavam banheiros a céu aberto. E o cheiro era insuportável. Doenças se espalhavam rapidamente. A comida, quando existia, era insuficiente e de péssima qualidade, jogada no chão como se fossem animais. Muitos morriam de fome, de frio ou de doenças que poderiam ser facilmente tratadas. A violência era a regra. Guardas e até outros internos, enlouquecidos pelo ambiente, cometiam atos de brutalidade, sem qualquer consequência. A tortura era institucionalizada. Tratamentos como eletrochoques eram aplicados sem anestesia, como forma de punição para silenciar qualquer um que ousasse reclamar. A terapia, na prática, não existia. Era um sistema projetado para quebrar o espírito humano. Apesar do tudo, alguns tentaram lutar. Internos que ainda mantinham a lucidez tentavam organizar fugas, mas as chances eram mínimas. Os muros eram altos, a vigilância era constante, e a cidade ao redor muitas vezes devolvia os fugitivos. Funcionários com um pingo de compaixão tentavam ajudar, escondendo comida ou sendo mais gentis, mas eram uma minoria em um sistema opressor. Alguns até tentaram denunciar, mas suas vozes foram abafadas pelo medo ou pela indiferença. E o que acontecia com os corpos? Os mortos eram tantos que o cemitério local não dava conta. Então, uma solução macabra foi encontrada. Os corpos eram vendidos para faculdades de medicina por todo o país. Quando a demanda diminuía,
eram simplesmente dissolvidos em ácido ou enterrados em valas comuns, sem nome, sem lápide, sem memória. Famílias inteiras nunca souberam o que aconteceu com seus entes queridos. Eles simplesmente desapareceram dentro do colônia. Essa história permaneceu nas sombras por décadas. Mas como algo tão monstruoso pôde ser escondido por tanto tempo? A verdade começou a vir à tona nos anos 60, com um trabalho corajoso de um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. Ele conseguiu entrar no hospital e registrar o horror. Suas fotos chocaram o mundo e expuseram a ferida aberta da psiquiatria brasileira. Mais tarde, a jornalista Daniela Arbex, em seu livro Holocausto Brasileiro, investigou a fundo e deu nome e voz às vítimas, garantindo que essa história nunca fosse esquecida. O fechamento do hospital não foi o fim da história. Para os sobreviventes, as cicatrizes físicas e psicológicas são eternas. Muitos passaram o resto de suas vidas em residenciais terapêuticos, tentando reconstruir uma vida que lhes foi roubada. O caso de Barbacena forçou uma reforma psiquiátrica no Brasil. A chamada luta antimanicomial, que busca um tratamento mais humano e digno para pessoas com transtornos mentais. Olhar para Barbacena hoje é olhar para as ruínas de um passado que não podemos repetir. É um lembrete sombrio do que acontece quando a sociedade decide que algumas vidas valem menos que outras. Precisamos lembrar das 60 mil vidas perdidas, não como números, mas como pessoas com sonhos, famílias e histórias que foram brutalmente interrompidas. Refletir sobre Barbacena é essencial. A história nos ensina que a indiferença e o preconceito podem criar monstros. Devemos estar sempre vigilantes para proteger os direitos humanos e garantir que a dignidade de cada indivíduo seja respeitada, especialmente os mais vulneráveis. A loucura não estava nos pacientes, mas no sistema que os aprisionou. Que a memória do Holocausto brasileiro nos sirva de lição e nos inspire a construir um futuro mais justo e compassivo. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que precisam ser contadas. Até a próxima! Os registros e testemunhos que sobreviveram ao tempo contam uma história que a nossa mente se recusa a acreditar. Eles descrevem um cenário que parece saído do mais sombrio dos pesadelos. Pacientes-nos, amontoados, completamente expostos ao frio cortante das montanhas de Minas Gerais. Banhos coletivos que eram, na verdade, sessões de tortura com jatos de água gelada. Gente acorrentada às camas, aos pilares, umas às outras. A morte não era um evento raro. Era parte da rotina diária, algo tão comum que mal era notado. O cheiro de morte era constante, impregnado nas paredes, nos lençóis, no ar. E os gritos nunca cessavam. Eram o som de fundo daquele lugar. Imagine o desespero de estar trancado ali, ouvindo isso dia e noite, sabendo que poderia ser o próximo. Os sobreviventes lembram que não havia diferença entre pacientes, funcionários e os mortos. Todos estavam imersos na mesma miséria. Os pacientes, na verdade, eram uma força de trabalho escravizada. Eram forçados a fazer todo o trabalho pesado. Limpar o esgoto que transbordava. Construir novos pavilhões para abrigar ainda mais gente e cuidar da lavoura que mal os alimentava. Eles não recebiam nada por isso, exceto mais sofrimento. Muitos eram usados como cobaias humanas em experimentos médicos, sem qualquer base científica ou ética. Testavam neles novos medicamentos, novas terapias de choque, sem qualquer preocupação com o bem-estar
ou com a vida deles. Outros, principalmente as mulheres, eram esterilizados à força, sem consentimento, para que não pudessem ter filhos. E centenas, talvez milhares, morreram de fome. Fome dentro de um hospital que deveria cuidar e curar. A comida era tão escassa e de péssima qualidade que a desnutrição era a principal causa de morte. Era um sistema projetado não para tratar, mas para eliminar. Em 1961, algo mudou. Um jovem fotógrafo chamado Luiz Alfredo, trabalhando para a revista O Cruzeiro, conseguiu entrar no Colônia. O que ele viu lá dentro, segundo suas próprias palavras, destruiu sua alma. Ele apontou sua câmera para o horror e não desviou o olhar. E as fotos? Aquelas fotos eram a prova irrefutável do que acontecia por trás dos muros. As imagens mostravam homens e mulheres esqueléticos, com olhares vazios, perdidos, corpos jogados nos pátios como se não fossem nada. Crianças, sim, havia crianças lá, abandonadas em meio àquela imundície. As fotografias em preto e branco de Luiz Alfredo não precisavam de cores para mostrar a ausência total de vida e de esperança. Elas eram um soco no estômago. A reportagem foi publicada e chocou o mundo. As imagens correram jornais internacionais, mas aqui, no Brasil, o choque não foi suficiente para parar a máquina de moer gente do Colônia. A denúncia foi feita, o horror foi exposto, mas o hospital continuou funcionando da mesma forma por mais 2 décadas. As fotos eram a prova, mas o país escolheu, por muito tempo, não enxergar. A pergunta que fica é: como isso foi possível? Como uma sociedade permitiu que um lugar como esse existisse por tanto tempo? A resposta está na forma como a loucura era vista. Naquela época, qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão era considerada louca. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, eram mulheres que perdiam a virgindade antes do casamento, pessoas tímidas, pessoas tristes. Bastava um laudo, muitas vezes comprado, para que alguém fosse enviado para o Colônia. Era uma forma de limpeza social. A sociedade se livrava daqueles que considerava indesejáveis, trancando-os longe dos olhos de todos. O hospital se tornou um depósito de gente de famílias. E o próprio Estado abandonavam seus problemas. Para muitos, Barbacena era o fim da linha. Um bilhete só de ida para o inferno. A indiferença e o preconceito foram os tijolos que construíram e mantiveram o Colônia de pé por décadas. A luta para fechar o Colônia foi longa e difícil. Foi liderada por pessoas corajosas, como o psiquiatra italiano Franco Basaglia, que inspirou o movimento da reforma psiquiátrica no mundo todo, e por profissionais brasileiros que se recusaram a aceitar aquele sistema desumano. Eles denunciaram, protestaram, escreveram, eles lutaram por uma nova forma de tratar a saúde mental, baseada na dignidade, no respeito e na liberdade. Foi um movimento que pregava o fechamento dos manicômios e a criação de serviços abertos na comunidade, como os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial que conhecemos hoje. A ideia era tratar as pessoas perto de suas famílias, dentro de suas comunidades, e não isoladas em grandes depósitos de gente. O Colônia só foi efetivamente fechado nos anos 80. Mas as cicatrizes que ele deixou na história do Brasil são profundas e dolorosas. Hoje, no lugar onde ficava o antigo hospital, existe o Museu da Loucura. É um espaço para lembrar, para não esquecer. Visitar aquele lugar é sentir o peso da história. As paredes ainda parecem ecoar os gritos silenciosos das milhares de almas que passaram por ali.
É um memorial para as vítimas, mas também um alerta para todos nós. Um alerta de que a barbárie pode acontecer a qualquer momento. Em qualquer lugar. Quando a gente desumaniza o outro. Quando a gente transforma pessoas em problemas a serem descartados. A história do Hospital Colônia não é apenas sobre o passado. É sobre o presente. É sobre como tratamos a saúde mental hoje. É sobre nosso preconceito, nossa empatia ou a falta dela. Lembrar do Colônia é um ato de resistência. É garantir que a loucura nunca mais seja sinônimo de tortura e abandono. É lutar todos os dias por um tratamento mais humano e digno para todos. A jornada pela história do Hospital Colônia de Barbacena nos ensina uma lição terrível, mas necessária. Ela nos mostra a capacidade humana para a crueldade quando movida pelo preconceito e pela indiferença. Mas também nos mostra a força da resistência e a importância de lutar pela dignidade de cada indivíduo. A reforma psiquiátrica foi um passo gigante, mas a luta ainda não acabou. Ainda hoje, muitas pessoas com transtornos mentais enfrentam o estigma e a falta de tratamento adequado. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades, não hesite em procurar ajuda. Existem profissionais e serviços prontos para acolher e tratar com respeito. Converse com amigos, com a família, ligue para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Você não está sozinho. A saúde mental é um direito, e cuidar dela é um ato de amor e coragem. Obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo tão importante e sensível. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo. Precisamos fazer com que mais pessoas conheçam o que aconteceu em Barbacena, para que isso nunca, jamais se repita. Deixe seu comentário aqui embaixo com suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos juntos construir uma sociedade com mais empatia e menos preconceito. Até a próxima. Em 1979, um relatório chocante caiu como uma bomba. Psiquiatras denunciaram oficialmente o que chamaram de o Holocausto Brasileiro. E o nome não era por acaso. Foram mais de 60 mil mortos em 40 anos. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que muitos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. O Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, era para ser um lugar de tratamento, mas se tornou um cenário de horror indescritível. Pacientes eram submetidos a eletrochoques, sem anestesia, fome, frio e tortura. Muitos nem sequer tinham um diagnóstico psiquiátrico. Eram apenas indesejados pela sociedade. Eram homossexuais, epiléticos, mães solteiras, pessoas tímidas ou simplesmente pobres e sem ninguém por eles. O documentário Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, expôs essa realidade brutal para o mundo. O choque internacional foi imenso e forçou o Brasil a iniciar reformas na saúde mental. Mas o Colônia não fechou imediatamente. Seu desmonte foi um processo lento e doloroso que se arrastou por décadas. Hoje, os prédios abandonados ainda estão lá, como um monumento silencioso à tragédia. Suas paredes guardam as vozes e os gritos que ninguém quis escutar por tanto tempo. A história do Colônia nos lembra de uma verdade incômoda. O Holocausto Brasileiro não aconteceu em um país distante, nem há séculos. Aconteceu aqui, entre nós, com gente como nós. E talvez seja exatamente por isso que tantos tentaram esquecer, varrendo essa mancha
para debaixo do tapete da nossa história. Se você acha que essas histórias terríveis não podem se repetir, lembre-se de uma coisa: o silêncio é sempre o maior aliado da barbárie. Se quiser conhecer mais segredos obscuros da nossa história, não deixe de se inscrever no canal Memórias Secretas e deixar o seu comentário. Até o nosso próximo capítulo.